E nós estamos em contato neste exato momento aqui no CBN Campinas com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ivan André Alvarez, a quem a gente agradece nessa gentileza de atender a CBN. Muito bom dia, doutor Ivan. Bom dia Paradela, bom dia ouvintes, telespectadores, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Professor, vamos falar agora o que deve ser feito. A gente já discutiu muito em tese do que deveria ter sido feito anteriormente para tentar evitar tudo o que aconteceu, mas a partir de agora, o que efetivamente os órgãos públicos têm que fazer para que a gente não tenha uma repetição? Eu gosto de falar muito em até fazer uma correlação com um acidente aéreo. Ele acontece e a partir dali as empresas fazem toda uma pesquisa para que aquele fato que foi o principal para uma queda de um avião, isso nunca mais aconteça. Como é que a gente consegue trabalhar com agora esse histórico e para que isso não ocorra novamente da mesma forma? Bom, a questão é bastante complexa, porque a gente vive uma situação única, a gente não tinha vivido uma tragédia tão grande como essa aqui em Campinas, né? As medidas elas precisam ser tomadas com etapas. A primeira é realmente a remoção daquilo que está impedindo o tráfego, impedindo a passagem das pessoas, a análise daquilo que é possível você fazer do ponto de vista de entender por que aquela árvore caiu, né? E isso, até pela agilidade que a gente precisa para a retirada dessas árvores, muitas vezes não é possível. Né? Não é possível fazer aquela análise mais apurada. Claro que no caso do eucalipto, naquele caso lá do bosque do Jequitibás, laudos precisam apurar para saber o que realmente de fato aconteceu. Né? E aí a gente já sabe que tem técnicos, além da própria prefeitura, fazendo essa avaliação. Pelo menos para o bosque do Jequitibás eu tenho conhecimento. Enfim, daqui para frente, eu acho que o que a gente precisa fazer é rapidamente colocar equipes em campo, porque a gente ainda está no período do verão, onde chuvas intensas acontecem, pelo menos até o final de março, né? E contratar de imediato equipes que vão avaliar as primeiras medidas a serem tomadas. E a avaliação primeira, quais são as árvores com risco de queda. Né? Se já existe essa informação deve ser disponibilizada à população. Ela deve estar na internet, as pessoas que estão próximas dessas árvores, elas devem ter conhecimento para tomar suas medidas, né? Seja de precaução, seja de entender que, por exemplo, não vai colocar um carro debaixo de uma árvore. A gente sabe que a estrutura está pequena pelo montante aí das atividades, então o primeiro passo, acho que a equipe aí responsável está retirando essas árvores que caíram. E árvores que podem vir a cair, talvez eles não estão conseguindo essa agilidade por conta do montante, né, disso ser muito grande comparado a outros tempos. E como fazer então uma avaliação, conseguir ter uma resposta mais rápida e se pensa, faz uma avaliação, essa árvore tem a necessidade de ser retirada. Como conseguir também essa autorização? Porque a prefeitura cita problemas de recursos e também a questão de judicial. Se tem um problema, podemos ter um problema com o Ministério Público. Isso foi falado essa semana pelo próprio prefeito Dário Saad aqui na CBN Campinas. Depende disso, não é bem assim. Por exemplo, no caso de áreas de preservação permanente, como a gente está falando da Lagoa do Taquaral, ali nós temos árvores exóticas. A legislação permite que sejam substituídas. E a própria órgão da prefeitura, no caso a Secretaria do Verde, pode dar esse parecer, permitindo que se retirassem aquelas árvores exóticas e serem substituídas por árvores nativas. A legislação permite isso. Né? Agora, eu entendo a preocupação do prefeito, eu ratifico a fala dele no sentido de que a gente não pode sair por aí cortando todas as árvores, porque daí o efeito é rebote. Por que já está acontecendo isso
dessas chuvas intensas? Porque já foram retiradas árvores demais do nosso ambiente, né? Seja o ambiente urbano, seja o ambiente em torno. Por isso a nossa preocupação, por exemplo, com a APA de Campinas, que é a nossa recarga de lençol freático, é o local que a gente tem para abastecimento de água e é onde dá uma amenizada no nosso clima também. Porque muitas vezes você não consegue, por conta da impermeabilidade do solo, você ter muitas árvores ao redor das nossas casas. O que precisa ser feito é cumprir a lei de arborização, que é uma árvore a cada 10 metros. Né? Então agora a gente não pode sair indiscriminadamente cortando árvore, mas a gente precisa esse olhar um pouco mais técnico. A gente precisa, por exemplo, eu não acredito que seja um custo tão alto você ter tudo isso informatizado. Né? Uma população, hoje você tem aplicativos que você pode facilmente, se a população acessa imediatamente, por exemplo, aquele banco de dados que a gente tem ainda disponível da Embrapa, né? Onde você tem 120 mil árvores cadastradas em Campinas, nas ruas, canteiros centrais, rotatórias, de 2013, dali você poderia puxar aquilo ali por um aplicativo e tirar uma foto e mandar para a prefeitura e aquela locomoção que teria que ter do técnico da prefeitura até o local já estaria sendo de alguma maneira minimizada quando ele olhava a foto e falava, não, essa árvore realmente a população está um pouco assustada por algo que não está, então eu não vou priorizar. Então prioridades podem ser dadas, a gente tem todos os recursos digitais para isso, né? E é o que a gente vem falando há mais de 10 anos. E acho extremamente importante a gente colocar como um ponto, que ninguém está falando aqui em desmatar, e é exatamente isso que o professor citou. Se nós estamos tendo esses eventos climáticos extremos, é por causa do desmatamento. O que se fala aqui é uma condição das próprias árvores, se elas têm condições de ficar dentro de um parque e fazer a substituição delas, colocar uma outra que é própria a essa área, né? Sim. Olha, eu acredito que a gente já tem aí, já dá para saber aonde ir. Né? Por exemplo, esses eucaliptos. Na minha opinião, é preciso que tenha um laudo mais especificado. Eu gostaria de ver, de ter visto isso aí. Né? Vamos supor que tenha. Mas, dentro do fato que aconteceu e desses eventos extremos, eu acredito que devam ser retirados aqueles eucaliptos ali. Não adianta a gente agora fazer poda, a gente precisa substituir. Aí substitui por mudas já bem formadas que vão crescer mais rápido e vão ocupar aquela área de nativas. Ainda vão cumprir o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, ou seja, atração de fauna, né? As relações ecológicas vão ter um pouco melhores, porque a própria cidade ela pode ser um corredor ecológico para a união dos fragmentos florestais fora da cidade. Né? Então, isso é importante a gente ter. A cidade ela não pode simplesmente interromper esses fragmentos, né? Por exemplo, uma mata de Santa Genebra. Né? Ela precisa ter conectividade com algumas outras áreas. A gente sabe que existem projetos por aí que a própria Secretaria do Verde fez nesse sentido, de fazer essa conexão. Precisam ser implementados. Né? E recursos, hoje, é investimento, na verdade. Qualidade de vida, né? Não é só recurso do ponto de vista da prevenção, né? Para não acontecer acidentes, mas do ponto de vista da gente melhorar a saúde das pessoas. A saúde das pessoas, elas dependem muito da qualidade do ar, elas dependem de ter água para beber. Né? E tudo isso está vinculado, linkado a um sistema de arborização urbana bastante, digamos, planejado. Chega da gente remediar, eu acho que está na hora da gente manejar a partir do planejamento. A gente tem meios para isso. Professor Ivan André Álvares, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Estou à disposição sempre que precisarem e eu gostaria só de deixar um recado para a população. É um evento triste, todos nós ficamos assim bastante consternados, mas continuem do lado das árvores. Também do ponto de vista dos técnicos, eu digo que não é fácil estar na posição de quem está na gerência disso aí. Né? A minha solidariedade também para todos os técnicos que fazem um trabalho hercúleo da prefeitura, de tudo mais,
e realmente fatalidades existem, mas se a gente tem um diagnóstico anterior, a gente consegue dizer com toda certeza, aquilo foi uma fatalidade, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, professor Ivan André Álvares, conversando aqui no CBN Campinas. São 10 horas e 24 minutos. Escolha um novo jeito de cuidar.